Características dos produtos com R32. Introdução ao R32. O Protocolo de Montreal classificou os HCFCs como prejudiciais à camada de ozônio e exige uma eliminação dos HCFCs até 2020 para países desenvolvidos e 2030 para países em desenvolvimento. O R22 era o HCFC mais utilizado em mais de 80% dos casos. O cloro contido no HCFC, quando liberado, passará por uma infindável reação química ao alcançar a estratosfera sob radiação ultravioleta. Essa reação reduz a camada de ozônio. Uma troca para HFCs como R410A, que não agridem a camada de ozônio, está ocorrendo em vários países. No entanto, como HFCs são gases que provocam um efeito estufa, GHG, contribuindo ao aquecimento global, são alvos de esforços de redução de emissões na maioria dos países desenvolvidos, de acordo com o Protocolo de Kyoto. Muitos gases que provocam um efeito estufa na atmosfera equivalem a uma capa transparente sobre o planeta, evitando a fuga de calor, que leva a um aumento da temperatura média do planeta e um desastroso aumento no nível do mar. Como alternativa ao HCFC-22 em países em desenvolvimento e sendo um refrigerante com menor potencial de aquecimento global, GWP, em países desenvolvidos, chega ao mercado o R32. R32 é difluorometano, cuja molécula contém um átomo de carbono, 2 de hidrogênio e 2 de flúor. Ele não reduz a camada de ozônio, devido à ausência de cloro, e seu GWP é 1/3 em relação ao R410A, que o torna menos agressivo ao meio ambiente. Sua pressão é um pouco maior que a do R410A. O único inconveniente é que R32 é levemente inflamável, mas somente entra em ignição com uma chama aberta e para de queimar com a remoção da chama, devido ao limite inferior de inflamabilidade LFL de 13,3% e superior HFL de 29,3%, que é muito maior que gases inflamáveis comuns, como o propano, cujos LFL e HFL são 2,1% e 9,5%, e sua velocidade de queima é 6,7 cm por segundo, bem mais lenta que os 46,4 cm por segundo do propano. Além disto, estes experimentos demonstram que o R32 nunca entrará em ignição por uma faísca de um componente elétrico ou peças de alta tensão de um condicionador de ar em situações normais do dia a dia. Então, de modo geral, R32 é um gás relativamente seguro se manejado corretamente. Identificando um produto com R32. Tem 2 etiquetas de aviso na embalagem, uma de risco de incêndio e outra indicando a leitura do manual. As etiquetas de aviso estão tanto no corpo da unidade interna como da externa. Existe etiqueta de risco de incêndio na etiqueta de classificação dos aparelhos internos e externos. Preparação. Antes de instalar, meça a área do recinto e verifique se não é menor do que a área mínima para a instalação. Prepare as ferramentas para a instalação: detector específico de vazamento, bomba de vácuo, luva antiestática, extintor, etc. O cilindro de R32 deve ser armazenado num local de temperatura amena, com boa ventilação e com um aviso: proibido produzir chama. Os técnicos encarregados da instalação e manutenção devem adotar medidas antiestáticas e usar, se possível, roupa 100% de algodão. Ponto de atenção sobre instalação e local de manutenção. Tenha sempre ventilação forçada para assegurar a renovação do ar e extração do R32 do recinto, para evitar acúmulo e evitar que a concentração ultrapasse o limite mínimo de concentração, LFL. Nunca deve haver uma chama aberta dentro de 2 metros. Nunca deve haver uma fonte de calor ou chama, aquecedor, isqueiro, etc., dentro de 2 metros. Nunca use telefones celulares dentro de 2 metros da unidade. Não deve haver tomada ou eletrodoméstico abaixo da unidade interna. A tomada de energia deve ser afixada na lateral ou acima do aparelho.
Coloque a sonda do detector de vazamentos dentro da embalagem do aparelho externo, para ter certeza que não há vazamentos antes de desempacotar. Uma bomba de vácuo deve ser usada para desidratar o sistema. Carga adicional de refrigerante deve ser realizada somente se o comprimento do tubo conector for maior que 5 metros, a quantidade adicional de carga. Use um detector específico de vazamentos ou água com sabão para verificar vazamentos após abrir as válvulas de serviço da unidade condensadora. Se for necessária manutenção que utilize solda com chama, esta deve ser feita num ambiente externo, com boa ventilação. Retire todo o R32 das unidades com uma unidade recolhedora. Limpe o sistema com nitrogênio. Realize o processo de vácuo. Limpe o sistema de novo com nitrogênio. Comece o trabalho com chama. Carregue novamente o R32 do aparelho exatamente na quantidade mostrada na etiqueta externa, após a manutenção.